Hoje eu trago pra vocês a resenha de First Love Hatsukoi, dorama japonês original da Netflix, sobre o poder do primeiro amor e a importância que tem as pessoas que passam pela nossa vida. Alô pessoas, tudo bom com vocês? Meu nome é Manu Gerino e hoje a gente vai de First Love Hatsukoi, dorama escolhido pelos membros do canal para dezembro de 2022. E é um jeito lindo de terminar esse ano, uma história adorável, um tanto melancólica e saudosista, mas muito bonita, sobre o primeiro amor de Noguchi Iae e Namiki Harumichi. Esse é um drama japonês. Original da Netflix, 9 episódios, que foi lançado agora no último dia 24 de novembro de 2022, super recente. Romance, drama e melodrama. O drama é inspirado em duas músicas da cantora Utada Hikaru. Uma se chama First Love, Primeiro Amor, e a outra se chama Hatsukoi, Primeiro Amor. Estrelando as atrizes Mitsushima Hikari e Yagi Hikako, ambas dando vida a Noguchi Iae, e os atores Sato Takeru e Kido Taisei, que interpretam o Namiki Harumichi. E nessa história a gente vai conhecer a Iae e o Harumichi duas vezes em suas vidas, durante a adolescência e durante a vida adulta. Durante a adolescência, quando se apaixonam no colégio, quando se declaram um ao outro e começam a namorar. E na vida adulta, quando ele está prestes a se casar com a sua namorada, Arikawa Tsunemi, e ela cuida do seu filho, Kosaka Tsuzuru, que teve com o seu ex-marido, Kosaka Yukihito. As duas histórias passam em paralelo, e ao mesmo tempo que a gente vai vivendo o amor inocente dos tempos de colégio, tentamos descobrir quando é que eles se encontrarão na vida adulta. Se é que eles se encontrarão. Claro que eles se encontrarão, né? E principalmente em que rua que um deles fez uma curva, o outro continuou e os seus caminhos se desencontraram. De tempos em tempos, um mesmo pensamento é repetido por diversos personagens dessa história. Cada fato que aconteceu na nossa vida, cada pessoa que nós conhecemos e que passou por nós, cada um desses é responsável por nós estarmos aonde nós estamos hoje. Por mais que First Love Hatsukoi esteja sim falando sobre o reencontro do primeiro amor, o pensamento na verdade não é apenas o reencontro, mas mostrar como aquele primeiro encontro deles na escola desencadeou vários acontecimentos em suas vidas. Não é importante apenas o reencontro, mas também a presença que os dois tinham um na vida do outro, mesmo separados, mesmo que eles nem soubessem disso. Como a própria obra é inspirada em duas canções que fazem parte da trilha do dorama, claro que a parte musical e sonora também é muito importante nessa produção. Nas partes de tristeza e solidão, a gente sempre pode ouvir ao fundo uma música melancólica, tocada em um violoncelo, com o peso que só as notas graves podem expressar. Um dos personagens importantes dessa história, Tsuzuru, filho da Iae, é compositor e vive agora no presente um amor parecido com o amor que sua mãe viveu no passado. E a gente se vê torcendo por ele e sua amada Uta, da mesma forma como torcemos pela Iae e o Harumichi. A fotografia do dorama é linda e quase todas as cenas apresentam tons de azul claro ou azul marinho e alaranjado. Aquele alaranjado de lâmpada antiga, sabe? É um jeito de fazer com que as cenas sejam frias e quentes ao mesmo tempo. Dá um sentimento de solidão, mas também um sentimento de acolhimento. Como se estivesse ventando, mas a gente estivesse embaixo de um cobertor bem quentinho. Só que o nosso nariz tá pra fora, gelado. A história toda se passa em 9 episódios. E nos 2 primeiros episódios é que somos apresentados a essa dinâmica de presente e passado. E a gente se coloca como investigadores, tentando perceber quando é que eles vão se separar. Só que antes de se separarem no passado, eles se reencontram no presente.
e algo acontece. Harumichi reconhece a Yae na mesma hora. Ele sabe exatamente quem ela é. Para ele, ela continua sendo a mesma de sempre. Já a Yae não o reconhece. A partir daqui eu vou começar com os spoilers, então se você não quiser ouvi-los, a minutagem para uma conclusão sem spoiler e a nota do dorama é essa daqui que tá na tela. Bora continuar. A gente percebe então que a história não é apenas o reencontro, mas o conhecer novamente da parte da Yae e o como lidar com essa situação da parte do Harumichi. Descobrimos que a Yae sofreu um acidente na época da faculdade, em um dia que ela e o Harumichi brigaram. Ele conseguiu levá-la para o hospital, salvar a vida dela, ela fez uma cirurgia, mas quando ela acordou, ela tinha perdido as memórias dos últimos anos, incluindo todos os anos que passou ao lado do Harumichi. A mãe dela acaba afastando os dois por não querer ver a filha sofrendo. E é aí que o caminho dos dois começa a se distanciar mais e mais. É bonito e triste a gente ver como todas as pessoas dessa história são pessoas boas e que mesmo as suas falhas são falhas tentando fazer algo bom, mas se equivocando. As únicas pessoas que eu colocaria ali naquela lista de babacas são a ex-sogra e o ex-marido da Yae. E talvez nem tanto o ex-marido. Acho que ele cometeu vários erros, principalmente na função marido, mas a gente consegue ainda ver alguma coisa boa nesse homem. Ele é um bom pai. Ele não tá, na verdade, tentando podar o filho dele, como aqueles chaebol de drama coreano que a criança não pode nem pensar em fazer nada que desagrade o pai, que já é ali um tormento para a família. Não, na verdade, esse pai só tá querendo algo seguro pro filho dele. Um bom emprego, um bom salário, estabilidade. Já a véia é tosca mesmo, vó de chaebol, não tenho nada para falar de bom dessa mulher. Ele traiu a esposa, algo que eu acho muito escroto, mas o Harumichi também fez isso e o pai da Yae também fez isso. Continua sendo muito escroto, mas eu acho que mostra que boas pessoas também fazem erros escrotos. Teria sido muito mais digno esses três homens terminarem seus relacionamentos anteriores antes de passarem para um próximo relacionamento. É bem óbvio isso. Mas isso não faz com que eles sejam monstros. Só faz eles serem babacas nesse quesito. Inclusive, até esse ponto da história, eu tava muito triste com a mãe da Yae, porque ela tinha se mostrado tão legal no início da história e depois ela começa a se transformar em uma mulher chantagista e manipuladora, escondendo o Harumichi e não deixando a Yae ver o pai dela. Mas é só então que a gente descobre a verdade toda. Ela e a Yae foram abandonadas. Esse homem seguiu com a sua nova família. Ele tinha uma filha do segundo relacionamento mais velha do que a Yae. Ou seja, babaca lá e cá, né? Porque traiu a outra esposa também com a primeira. Acabou seguindo com a sua segunda família e simplesmente esqueceu a primeira. Uma vez que a gente vê que a Yae não tem nada do que a outra filha do pai dela tem. E concorda que se você é pai de alguém, você não tem que ficar perguntando se a criança ou se a mãe da criança querem ou precisam de algo. Se você tem duas filhas, uma em cada família, você tem a obrigação de tratar as duas por igual. Você tem que dar a mesma condição de vida para as duas. Porque as crianças não têm nada a ver com os seus problemas. É simplesmente inadmissível ele ter uma filha num colégio particular para meninas e ter uma outra filha em um colégio público. Uma menina que tem que sair da cidade dela para ir estudar na cidade vizinha. Então a gente começa a entender a lógica da mãe dela. Não querer a filha com um garoto que seja ali da mesma renda das duas, querer que a filha dela se envolva com um homem rico, ou pelo menos com um homem com uma classe social muito boa, querer que a filha reate com o ex-marido sem nem mesmo perguntar para a filha o que é que aconteceu, se prender ao passado quando ela ainda era cheia de sonhos, se entristecer porque vê que hoje a filha trabalha tanto quanto ela trabalhou. A família do Harumichi apareceu pouco, mas conquistou
muito. Principalmente na cena quando ele conta pra gente como foi que ele conheceu a Yae, que na verdade foi antes do colégio, que no ginásio ele era ali meio delinquente juvenil. Quando ele jogou aquela cadeira pela janela, eu me vi muito no pai dele e no tipo de mãe que eu quero ser. É hilário ver como o pai e a mãe do Harumichi estão ali se desculpando com o diretor, dizendo que eles erraram na criação desse jovem e que eles vão chegar em casa e castigar esse garoto pro resto da vida. Mas quando o diretor diz que na verdade o Harumichi estava defendendo a irmã de uns cretinos que estavam zoando ela por ela ser surda, menina, aí a cara do pai muda na hora. Vira aquela cara de, nesse caso aí eu já não vou poder tá fazendo grandes coisas, né? Que eu não vou repreender meu filho de tá defendendo a irmã. Já o casal principal é um dos casais mais lindos que eu já vi. A gente torce e se emociona com eles em todos os momentos de suas vidas. Adolescentes e adultos. A Yae adulta pode não ter o trabalho dos sonhos, nem ter chegado em metade das realizações que gostaria de ter atingido, mas ela aprendeu a se impor e se valorizar, levantar a cabeça e acreditar em si mesma. Quando ela coloca a sogra dela no lugar dela e não continua o casamento depois daquela humilhação, eu fiquei muito orgulhosa dela. Ela conseguiu engolir uma traição, coisa que eu não sei se eu engoliria, mas não deixou ninguém pisar na mãe dela. Isso foi muito decente da parte dela, porque tudo tem um limite nessa vida. É triste também quando ela deixa o Tsuzuru ir morar com o pai, mas aquele foi mais um momento de força na vida dela. Ela não moraria mais todos os dias com o seu filho, mas sabia que agora ele teria muito mais oportunidades de estudo do que ela poderia lhe dar. E depois disso ela se mudou para Tóquio para ficar perto dele, conseguiu um emprego e se mostrou presente, para que ninguém lhe tirasse o direito de ser próxima do seu filho, mesmo que não fosse ela quem tinha a guarda. E no fim deu certo. No fim a gente vê que mesmo ela não morando com o filho dela desde pequeno, ele é muito mais próximo dela do que do pai com quem ele mora. Porque presença de pai e mãe não é exatamente aquela presença física de morarem sob o mesmo teto, mas presença na vida. Ser aquela pessoa com quem a criança pode contar. Ser a pessoa para quem aquela criança corre quando ela tem alguma dificuldade, algum medo. O Harumichi tentou de todas as formas seguir em frente e ele realmente merecia conseguir. Porque qual que era a chance dele reencontrar e dele ficar com a Yae? Se ela não se lembrasse dele, realmente não tinha como. Ele ia ficar mentindo o resto da vida, fingindo que ele não a conhecia desde o colégio, e ele não queria relembrá-la. Acredito que ele achava que aquilo realmente seria ruim pra ela, já que até aquele momento ela não tinha se lembrado dele. Inclusive, eu sinto que a única coisa que eu acho que faltou nessa história foi o Harumichi deixar claro pra gente o que é que passava na cabeça dele quando ele terminou com a Tsunemi e foi embora, deixando a Yae também. E não é que eu acho que ele tinha que ficar com uma ou com a outra. Na verdade, eu acho que ele tomou a melhor decisão. Mas eu queria que ele me deixasse claro o que passou na cabeça dele para ele tomar essa melhor decisão. Será que o que eu acho é realmente o que passou na cabeça dele? E talvez eu só tenha essa necessidade porque nessa história, todos os sentimentos que tinham aparecido até então tinham sido muito explícitos. Tudo que se passava na cabeça dos personagens tinha sido tão explicadinho pra gente que aí eu fiquei com a necessidade de que isso fosse explicadinho também. Foi muito bonito também como ela consegue se lembrar dele ouvindo uma música em um Discman da época em que eles namoraram no colégio. E não são apenas as lembranças daquela época que voltam, mas elas automaticamente se conectam com os sentimentos que ela tem pelo Harumichi adulto. E ela percebe que se apaixonou 2 vezes pela mesma pessoa. Que os dois são os primeiros amores dela. O primeiro amor da vida e o primeiro amor que apareceu pra ela depois de uma época que ela achava que o amor não era mais pra ela. E pensando naquela frase que o dorama repete, cada fato que aconteceu nas nossas vidas, cada pessoa que conhecemos e que passou por nós, cada um desses é responsável por nós estarmos aonde a gente está hoje. Pensando nisso, a Yae só pôde encontrar o Harumichi na Islândia porque ele estava na foto da Uta. E a Uta só estava lá porque um dia
a Yae a levou para o aeroporto. A Yae só pôde fazer isso porque ela era taxista. Para ser taxista, ela teve que se divorciar do ex-marido. E por conta disso, ela precisou se casar com o ex-marido primeiro. Para isso, ela não podia mais ser a namorada do Harumichi. Yae e Harumichi andavam juntos. Precisaram então seguir por caminhos diferentes na vida, para que lá na frente estivessem novamente andando pela mesma rua. Ou no caso deles, voando pelo mesmo céu. Ele finalmente como piloto, ela finalmente como aeromoça. Juntos e felizes. First Love Hatsukoi é uma história linda sobre encontros, desencontros e reencontros. Ela nos mostra como a vida é composta de várias histórias com começo, meio e fim. E que nenhum fim de história deve ser visto como o fim da vida. Cada fim de história é apenas uma vírgula numa história maior que nós estamos escrevendo. Algumas pessoas entram na história, outras saem, outras voltam, outras nunca mais. Mas é claro que alguns momentos da nossa vida vão sempre se destacar. Quando olharmos para trás, tudo serão vírgulas, mas algumas serão mais queridas do que outras. A gente vai achar que são mais importantes. E uma delas é o Hatsukoi, o nosso primeiro amor. Nota do dorama: 10. Um 10 azul claro e alaranjado, quentinho e gelado. Me conta aqui embaixo o que você achou de First Love Hatsukoi. Só não esquece o aviso de spoiler, hein? Pelo amor de Deus. Afinal de contas, a gente quer que a galera vá assistir First Love Hatsukoi. Então a gente tem que ter esse cuidado de não estragar a experiência do dorama pra ninguém. Basta escrever spoiler, dar vários enters, como eu tô mostrando aqui do lado, coloca sua mensagem e pronto. Você vai colocar um aviso de spoiler e vai colocar sua mensagem também para todo mundo que quiser poder ler e interagir com você. Inclusive quem? Manuzinha aqui. Deixa sua curtida aqui no vídeo se você tiver gostado. E agora, aqui do lado, eu vou deixar pra você a minha resenha de Erased, um outro dorama japonês. Clica lá e eu te vejo nos próximos vídeos. Nadie na Poé, ó!